Você sabe que a internet é um problema, né? Uma vez que está lá, ninguém esquece. A responsabilidade é muito grande. O tema que eu gostaria de abordar hoje com vocês é exatamente sobre essa frase da chamada oração de São Francisco: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. E, por curiosidade, essa oração não é de São Francisco, para decepção de muitas pessoas. Ela foi inicialmente escrita anonimamente em 1912, na França. Em 1916, eles publicaram em italiano, em Roma, essa oração, e de um lado tinha a prece, do outro lado tinha a imagem de São Francisco de Assis. Por isso que ficou conhecida como a oração de São Francisco. Mas o que é mais curioso é que, após 1912 e 1914, nós vamos ter a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E era uma guerra que eles achavam que fosse terminar em questão de meses, e se arrastou por muitos anos. E foi uma guerra terrível. Foi a primeira vez que se utilizaram armas que até então não existiam. Foi a primeira vez que usaram aviões, submarinos, metralhadoras. E as pessoas ainda tinham as mesmas táticas de guerra que Napoleão Bonaparte utilizava. Então vocês imaginem, assim, o massacre que ocorreu tanto do lado dos chamados aliados, quanto do lado ali do pessoal da Prússia, da chamada Prússia Alemanha, a dificuldade que foi. E no bolso de um desses soldados, morto em combate, se achou exatamente essa oração: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Vocês imaginem uma pessoa vivendo em trincheiras, não sabendo se sobreviveria ao dia seguinte, e ainda assim, todo dia, carregava consigo a chamada oração de São Francisco. Mas, para que a gente pense um pouquinho sobre isso, vamos tentar entender o nosso lado enquanto espíritas. O que é ser espírita? Espírita é aquele que acredita que é um espírito, que o corpo vai para o cemitério, que essa pessoa continua existindo mesmo após a morte do corpo, que esse espírito, todos nós somos espíritos, só que encarnados. A gente morre e vira espírito desencarnado, mas tudo espírito. Uma vez desencarnados, nós continuamos existindo do mesmo jeitinho e temos a possibilidade de nos comunicarmos com as outras pessoas através de pessoas sensíveis que o Espiritismo chama de médiuns. E, posteriormente, através da vivência no mundo espiritual, retornamos para a Terra através do processo da reencarnação. Se você acredita nisso, você é espírita, ainda que a pessoa nem saiba que é ser espírita. Ela acredita que é um espírito que está na carne, que após a morte do corpo, ela vai continuar existindo, que é capaz de se comunicar com aqueles que ficaram, os chamados vivos, e que algum dia ela reencarna. Os pontos fundamentais do Espiritismo já estão ali. Então, nós, espíritas, acreditamos que todos nós temos a mesma natureza, a natureza espiritual. Então, todos nós, não tem diferença entre nós. Deus criou todo mundo do mesmo jeito. E Deus, quando criou todos nós, Ele deu para nós todas as condições iguaizinhas. No Espiritismo não temos pessoas privilegiadas. Sabe, Deus escolheu alguém para fazer alguma coisa especial, dando um dom para aquela pessoa. Então Beethoven, Deus deu o dom para ele da música. Michelangelo, Deus deu para Michelangelo o dom da pintura, o dom da arquitetura. Einstein, Deus deu para Einstein o dom da ciência. No Espiritismo não é assim que funciona. Michelangelo, Beethoven, Jefferson, todos nós nascemos iguaizinhos, fomos criados iguaizinhos. Mas cada espírito escolheu a sua trajetória evolutiva. Cada espírito se afinizou com certas partes, da cultura, da ciência, da convivência social e desenvolveu as suas qualidades ou seus vícios aí. Então, isso se chama livre-arbítrio. Nós somos seres dotados de livre-arbítrio. Quando nós entramos na humanidade, qual é o diploma que a gente tem? Olha, agora você é ser humano. Quando nós recebemos o livre-arbítrio. Só que recebendo o livre-arbítrio tem uma regrinha. A
Aquilo que você planta, você colhe. Deus não se mete nesse cercadinho chamado livre-arbítrio. Você exerce a sua vida do jeito que você achar melhor. Deus não se mete nisso, porque Ele delegou essa autonomia para cada ser humano. Isso funciona aqui na Terra, isso funciona em todos os planetas onde tem vida inteligente. No ponto de vista terrestre, o que é um ser humano? É quem é inteligente, tem uma vida inteligente na Terra. Saiu da Terra, não é mais ser humano. No Espiritismo, esse conceito se amplia muito. Ser humano é todo aquele dotado de livre-arbítrio. Então tem desejos, sonhos, tem frustrações, tem coisas boas, tem coisas ruins. Tanto faz se esse ser humano vive em Marte, vive em Júpiter, vive na Terra, vive em outro sistema solar, é tudo ser humano. É uma categoria. É uma categoria de espírito. Quando a pessoa não erra mais, quando a pessoa não tem mais vícios, quando a pessoa tem todas as virtudes e nenhum defeito, aí ela deixa de ser humano. Ela passa a ser espírito puro ou puro espírito. São aqueles espíritos que só reencarnam quando querem e em missão. São aqueles espíritos que são tão puros, que eles veem Deus como vocês estão me vendo e como eu vejo vocês. São espíritos que não possuem mais defeitos, não têm mais nada para aprender do ponto de vista material. Eles já detêm toda a ciência. Aqui, pelas revelações espíritas, nós só ficamos sabendo de um espírito que esteve na Terra nessa condição, chamado Jesus de Nazaré. Por isso que o Livro dos Espíritos, na questão 625, ele diz que Jesus é modelo e guia. Quando se pensa em alguém que tem todas as perfeições e nenhum defeito, os Espíritos dizem assim: quem nós podemos ter como exemplo? Kardec pergunta e os Espíritos respondem: vede Jesus. Jesus, então, ele tem uma intimidade com Deus que nós intuímos, mas que nós não temos. Porque Deus está em tudo sem fazer parte de nada. O que significa isso? Imagine que se todo o universo entrasse num buraco negro e desaparecesse. Acabou o universo, não existe mais. Deus continuaria existindo. Então Deus não depende das coisas. As coisas podem nascer, podem morrer, podem se criarem, podem desaparecer. Deus sempre continua existindo, porque Deus é eterno. Por que a verdadeira vida é a vida espiritual e não a vida material? Para exercício aqui de imaginação, imagine que caísse uma bomba aqui nesse salão. Todos nós morreríamos, certo? Os corpos seriam desintegrados, mas o espírito continuaria existindo. As paredes, os tijolos, o teto desabaria, mas a parte espiritual deste centro espírita continuaria existindo. Se batesse um meteoro na Terra, a Terra deixasse de ter vida, a parte espiritual continuaria existindo. Por isso que a parte espiritual é a verdadeira vida. Por isso que a vida material, ela é uma ilusão da vida que nós temos. Porque nós somos espíritos habitando a matéria. Não somos seres materiais. O cérebro não pensa. Quem pensa é o espírito. O cérebro é o órgão que manifesta o pensamento do espírito. Do mesmo jeito que as cordas vocais manifestam o meu pensamento. Eu penso na hora de falar, quem fala não é o cérebro, não é a mente. Porque senão a palestra seria por telepatia. Quem fala são as cordas vocais. As cordas vocais são a expressão do meu pensamento, mas elas não são o meu pensamento. O cérebro é um órgão que ele é sensível ao nosso pensamento, ao nosso sentimento. Mas ele, por si, não produz nem pensamentos, nem sentimentos. Ele pode criar obstáculos para nós. Então, uma pessoa, por exemplo, que recebe uma pancada muito forte na cabeça, ela pode ter problemas cognitivos, problemas de raciocínio, porque o cérebro foi afetado. Do mesmo jeito que se cortar em uma corda vocal, eu continuo pensando, eu continuo sentindo, mas eu vou ter problema
para cantar, eu vou ter problema para falar, porque tiraram o meu instrumento de expressão. Ser espírita é ter essa consciência. Somos seres espirituais. A verdadeira vida é a vida espiritual. Deus nos deu o livre-arbítrio. E aí vem um ponto muito interessante. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, como é que Deus age no mundo? Nós somos espíritos encarnados. Deus não é espírito. Deus é diferente. Deus é de uma outra substância, é de um outro elemento que nós não sabemos definir. Tanto que no Livro dos Espíritos nós encontramos lá os 3 elementos do universo. Deus é um elemento, Espírito é outro elemento, da onde sai o princípio espiritual, que vai evoluindo até virar Espírito, e a matéria. Deus não é Espírito, Deus é Deus. Espírito somos nós. Deus é eterno, nós somos imortais. Qual é a diferença? Em algum momento nós fomos criados. A partir daquele momento, nós somos destinados ao sempre, ao infinito, ao eterno. Mas houve um momento que nós não existíamos. A partir da criação, a gente não deixa de existir mais. Somos espíritos imortais. E Deus? Deus não foi criado. Antes do tempo existir, Deus criou o tempo. Quando, além do infinito, tem Deus. É muito para a minha cabeça. Não se preocupem, porque nós somos seres limitados, Deus é um ser ilimitado. Nós somos seres imperfeitos, Deus é perfeito. Se nós entendermos Deus, um dos dois está errado. Ou ele não é Deus, ou a gente não é ser humano. Ser humano não entende Deus. Tem até um ponto muito interessante a respeito da vida de Santo Agostinho, que Santo Agostinho, ele era uma pessoa politeísta, aquilo que as pessoas depois chamaram de pagão. E a mãe dele era cristã, por volta do 4º século depois de Cristo. E ele era um grande estudante de filosofia, de oratória, de retórica. E quando ele tem contato com o cristianismo, ele tenta entender Deus do ponto de vista do cristão. E aí ele tem acesso tanto às escrituras cristãs quanto às escrituras judaicas, e aquilo causa uma confusão tremenda nele, porque é um Deus inacessível para o raciocínio humano. É fácil de você falar de Zeus, é fácil de você falar de Atena, é fácil falar de Hércules, de Apolo. Todos eles são figuras muito bem delimitadas, muito bem definidas no panteão grego. O Deus judeu não. O Deus judeu não tem rosto, não tem aparência. Javé ou Iavé, o Deus judaico, é um Deus completamente abstrato. Ele é aquele que é. Só isso é o que a Bíblia fala. E Santo Agostinho, pensando sobre isso, não conseguia chegar à conclusão, e ele andava na praia para fazer as suas meditações. Ele vivia no norte da África, numa cidade chamada Hipona. E ele meditando, aí, de repente ele viu uma criança, e a criança com uma canequinha na mão, e a criança tinha um buraco que ela fez na areia, ela pegava a água do mar e jogava no buraquinho. Aí Agostinho parou e ficou olhando aquilo, achou curioso, que o menininho ia correndo, pegava a água do mar na caneca, jogava no buraquinho. E aí Agostinho se aproximou da criança e perguntou: meu querido, o que você está fazendo? Ele: o senhor não está vendo? Eu estou transportando o oceano para esse buraco. Aí Santo Agostinho deu uma risada gostosa: mas menino, olha para o tamanho do oceano, olha para o tamanho do buraquinho, como é que você acha que vai caber o oceano nesse buraco? E aí diz um conto, né, que a criança se transforma num anjo e diz assim: pois é, Agostinho, como é que você quer que a sua cabeça caiba a Deus? É como um oceano querendo caber no dedado. Não tem como. Mas, por isso que o Espiritismo nos apresenta a fé raciocinada. Tem coisas, gente, que a gente não entende. É onde entra a fé. Mas é uma fé temperada com a nossa razão. Faz sentido? Porque no Espiritismo ninguém é obrigado a aceitar nada. Faz sentido? Aceita. Olha, não faz sentido para mim. Você não é obrigado a aceitar. Por isso que o Espiritismo é fé raciocinada, não é fé dogmática. Mas quando vários espíritos nos trazem essas informações, quando vários espíritos nos mostram, né, que existe um elemento racional, um fio condutor para isso, a gente vai vendo que é bem diferente.
Então, no Espiritismo nós temos Deus, no Espiritismo temos espíritos imortais, no Espiritismo nós temos livre-arbítrio. Maravilha. E por que isso? Bom, então Deus age no mundo através das pessoas. Só tem um jeito de Deus agir no mundo, através das pessoas. Só tem um jeito dos espíritos agirem no mundo, através dos encarnados. Se um espírito quer agir no mundo sem um encarnado, só tem uma forma. Ele, espírito, tem que reencarnar. Imagine qualquer médium, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, se essas pessoas simplesmente resolvessem, por conta do seu livre-arbítrio, não psicografar. Divaldo resolvesse não dar palestra. Chico resolvesse não revelar suas evidências. É um direito deles. Claro que teria responsabilidades, mas é um direito. E os espíritos iam fazer o quê? Não poderiam forçar em nada. Nem os espíritos mentores, guias, podem nos forçar a nada. E nem os espíritos obsessores. Eles só podem nos influenciar para o bem ou para o mal. Os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda nos influenciam para o bem. Os nossos amigos, os nossos inimigos, nossos desafetos espirituais nos influenciam para o mal. Mas nenhum deles nos obriga a fazer nada. Porque nós temos esse cercadinho chamado livre-arbítrio. Então, se, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes quiser ajudar uma pessoa, nosso vizinho, ele tem que precisar de um encarnado disposto a bater na porta e oferecer algo para aquela pessoa, que aquela pessoa está na matéria, ela precisa de algo material, um remédio, uma comida. Mesmo uma palavra, se não for médium vidente ou audiente, ele vai sentir pela intuição, mas vai ter dúvidas, vai precisar de uma outra pessoa para falar as coisas para ele. Nós somos instrumentos de Deus no mundo. Nós estamos no campo jogando. Os espíritos, sejam da nossa torcida ou da torcida adversária, eles estão na arquibancada torcendo por nós. Ou no caso dos nossos desafetos, dos chamados espíritos obsessores, torcendo contra nós. Mas nenhum deles tem permissão para entrar no campo e jogar a nossa partida. Por isso que cada reencarnação é única. Por isso que cada reencarnação é de uma responsabilidade, de uma importância muito grande. Por isso que cada oportunidade que nós temos de habitar no corpo de carne é uma oportunidade que não se repete. Porque reencarnaremos diversas vezes, mas as condições que Deus nos deu hoje, a gente não vai ter outra. O corpo será diferente. Provavelmente a cidade será diferente, ou o país será diferente. As pessoas se apresentarão diferente. A experiência dessas pessoas fará com que essas pessoas também tenham uma cabeça diferente. Quem convive muitos anos com alguém, sabe que as pessoas vão mudando com o decorrer do tempo. Algumas coisas elas não mudam, faz parte da personalidade delas. Outras, elas vão se transformando. Algumas se transformam para melhor, outras se transformam para pior, mas se transformam. Mesma coisa através das reencarnações. Então, o esposo, a esposa, o filho, o pai, serão espíritos que não se repetirão, ainda que sejam os mesmos espíritos. Como diz aquele ditado grego, uma pessoa não se banha duas vezes no mesmo rio, porque não é o mesmo rio e nunca será a mesma pessoa. Quem trabalha aqui entre os encarnados são os encarnados. Não estou de forma nenhuma dizendo que estamos sozinhos, que não temos ninguém, que cada um por si, de jeito nenhum. Somos amparados e muito amparados por uma gama imensa de espíritos amigos que torcem por nós, mas que não podem viver as nossas vidas. O que nos dá uma responsabilidade fantástica. Nós, espíritas, temos a consciência disso. Nós, espíritas,
temos uma mentalidade bem diferente das demais denominações cristãs. Porque se você pegar a teologia das outras denominações cristãs, funciona da seguinte forma: em algum momento, Deus vai intervir no mundo. Quando Deus intervém no mundo, existe o fim da história. Porque a história quem faz é a humanidade. Se Deus intervém, Deus faz a história, não somos nós. Então é o fim da história humana. E quando Deus intervier, Ele vai recompensar os justos e punir os pecadores. É a chamada mentalidade apocalíptica, que é uma tradição judaica que se incorporou no cristianismo. Vocês vão ver essa tradição judaica no livro de Daniel, e a mesma tradição principalmente no livro chamado Livro das Revelações, ou Apocalipse, que revelação em grego se chama Apocalipsis, é tirar o véu. Então, o Apocalipse nada mais é do que uma revelação. Mas vejam que de todas essas visões, é sempre Deus intervindo na história. E Deus determinando uns para cá, outros para cá, esses serão salvos, esses serão punidos. No Espiritismo, a explicação que os Espíritos nos dão é diferente. Deus não intervém na história. Quem intervém na história são as pessoas. Deus, quando quer intervir na história, Ele manda os seus emissários, que reencarnam. E esses emissários são as locomotivas da humanidade. São essas grandes almas que trazem progresso nas mais variadas áreas para o nosso planeta. Mas quem faz a mudança somos nós. Nós espíritas não falamos, estamos num momento de transição. O nosso planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações? O que significa um planeta de provas e expiações? Planeta onde as pessoas serão testadas. Eu sou uma pessoa que sou capaz de perdoar. Jura? Vamos testar? Porque se você não é ofendido, é fácil de você dizer que você perdoa, certo? Agora, se você for ofendido, você adquiriu essa virtude chamada perdão? Eu sou incapaz de falar mal de alguém. Alguém te conta um babado fortíssimo. Principalmente um daqueles, que a língua chega a passar no céu da boca. Você passa aquilo para frente ou segura? Você já tem a virtude da discrição? A gente só sabe sendo provado. Eu sou um ótimo cozinheiro. Se você não cozinhar, não provou nada. Eu sou um ótimo advogado. Se você não advogar, um ótimo médico, mesma coisa. Por isso que é um planeta de provas. E o que é um planeta de expiações? Aquilo que você planta, aquilo que você colhe. Boa parte da vida da gente, aqui mesmo nessa encarnação, nós colhemos aquilo que nós plantamos. O casamento que temos, a profissão que escolhemos, o trabalho onde estamos, nossa saúde física são consequências da nossa escolha, são consequências do nosso plantio. Muitas vezes não tem nada a ver com outras reencarnações, não. É dessa daqui mesmo. Então, quem muda a história são as pessoas. Se estamos no planeta de provas e expiações e queremos ir para um planeta de regeneração, pensem, o que é um planeta de regeneração? Como o nome já diz, não é de gente perfeita, é de gente regenerada. Só tem planeta de regeneração onde existem pessoas regeneradas. Deus não vai obrigar no porrete a que as pessoas se regenerem, porque existe o livre-arbítrio. Cada um tem a obrigação de ser uma pessoa melhor. Um planeta de regeneração não é que tenha coisas ruins. Tem coisas ruins. Tem gente ruim no planeta de regeneração, mas não é a maioria. A maioria tem um comprometimento com o bem, ainda que sejam pessoas imperfeitas. Como o nosso planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Quando nós resolvermos nos regenerar. Por isso que o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação
moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Veja que ele não disse, reconhece o verdadeiro espírita porque ele cumpre o evangelho de capa a capa. Porque é uma pessoa que é perfeita. É uma pessoa que é cristã plena. O espírito de verdade não diz isso. Ele diz, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Por isso que no livro dos Médiuns, Allan Kardec, quando classifica os espíritas, ele classifica nos bons espíritas ou espíritas cristãos, são aqueles que praticam o que aprenderam. Os maus espíritas são aqueles que aprenderam e não praticam. Os espíritas experimentadores são aqueles que só querem um fenômeno, só querem a mediunidade, mas não têm compromisso em serem pessoas melhores. E os espíritas exaltados querem transformar todo mundo em espírita, sem ter se modificado. Então, ser espírita não é sinônimo de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa perfeita. Ser espírita significa que você optou por ser uma pessoa melhor a cada dia, lutando contra os seus defeitos. Aí nós estamos falando de pessoas regeneradas. Mas nós espíritas somos poucos. No último censo do IBGE, 2010, já tem 12 anos, nós éramos um pouco mais de 3 milhões de espíritas. Se vocês lembram do Papa Francisco fazendo uma preleção nas areias de Copacabana, e as areias de Copacabana lotadas, ali tinham 3 milhões de pessoas. É como se todos os espíritas do Brasil coubessem naquela faixa de terra. Somos poucos. Puxa vida, e aí? Bom, e aí que os espíritos dizem que as transformações que o mundo passará, elas são precedidas da revelação espírita. Então o espiritismo também é a locomotiva de um mundo regenerado, de um mundo transformado. Bom, quantas pessoas tem no mundo? Quase 8 bilhões. Quantos espíritas nós somos? Um pouquinho mais de 3 mil. 8 bi, 3 mil. Ah, Jefferson, então não vai dar certo. Para, e vamos olhar para a história. Vocês sabiam que Jesus, quando ele começou a tarefa dele, ele tinha 12 seguidores? Eu tenho certeza que quem tem rede social aqui tem mais de 12. A mãe saiu passando para os outros. Ó, meu filho tem rede social. Você tem mais de 12. Jesus só tinha 12 seguidores. Agora vejam, Adolf Hitler, no primeiro discurso que ele fez numa cervejaria de Munique, sabe quantas pessoas aderiram à proposta dele? 12. Para o bem ou para o mal, começa com pouca gente, mas pouca gente comprometida, pouca gente motivada, pouca gente que assume aquilo como uma missão. Todos os espíritas que reencarnaram, todos os espíritos que reencarnaram pedindo para serem espíritas, pediram para ajudar na transformação do mundo. Somos nós. E como nós ajudamos a essa transformação? Na coisa mais simples que tem, transformando a nós mesmos. Bom, e como funciona essa transformação? Sendo instrumentos de Deus na Terra. Deus não tem braços, Deus não tem olhos, Deus não tem voz, Deus é Espírito. Nós somos os braços de Deus. Nós somos a voz de Deus. Nós estamos encarnados. Então, onde houver, por isso que tem a oração de São Francisco, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Deus quer a paz, mas Ele precisa dos instrumentos. Porque existe o livre-arbítrio das pessoas. Como Deus chega às pessoas? Através de outras pessoas. Então, cada um de nós tem o compromisso de onde houver ódio, levar o amor. Onde houver ofensas, levar o perdão. Onde houver discórdia, levar a união. Onde houver dúvidas, levar a fé. Onde houver erros, levar a verdade. Onde houver desespero, levar a esperança. Onde houver tristeza, levar a alegria.
Onde houver dúvidas, levar a fé. Somos nós. Porque se onde houver erro, a gente coloca mais erro. Onde houver ódio, a gente coloca mais gasolina. Onde houver desespero, a gente diz, realmente você está lascado? Nós não estamos fazendo o nosso papel. Não estamos sendo instrumentos de Deus. São 3 bilhões de espíritas. Se cada um resolver ser um instrumento de Deus aqui na Terra, aí sim, um instrumento ele arrasta, um instrumento ele motiva, um instrumento ele mexe nas estruturas, porque é dotado de exemplo. E o exemplo arrasta multidões. Que sejamos instrumentos da paz de Deus em todos os momentos. São Francisco de Assis não era só santo quando estava na igreja. São Francisco de Assis, ele era santo lavando louça, tomando banho. Né? Se fosse os dias de hoje, mexendo no WhatsApp, publicando no Facebook, ele continuaria santo. Porque a proposta dele era essa. Mesma coisa Chico Xavier, mesma coisa Bezerra de Menezes, Irmã Dulce. Quem vocês pensaram que foram esses grandes avatares do progresso no mundo? Nós estamos tendo uma oportunidade de ouro. Nós estamos reencarnados. Nós somos espíritos que pedimos para ser espíritas, para que nós pudéssemos sermos pessoas transformadas e pessoas conhecidas por lutar contra os nossos defeitos. Se cada um de nós assumir esse compromisso, se cada um de nós levantar essa bandeira, sim, em breve teremos um mundo regenerado. Mas depende de nós. Deus não faz violência com as suas criaturas. Deus respeita o livre-arbítrio. Então, um mundo transformado requer pessoas transformadas. Um mundo regenerado requer pessoas regeneradas. Que sejamos nós os primeiros, né? Não sejamos os trabalhadores da última hora. Que sejamos aqueles que, uma vez colocados por Deus, assumamos o nosso papel. E que possamos ser a expressão desses amigos espirituais que olham para nós e dependem de nós para levar a paz para o mundo. Jesus tinha uma frase, um comando que ele dava para os seus seguidores, que sempre foi muito inspirador. Quando vocês entrarem numa casa, desejai paz. Que a paz do Senhor esteja convosco. Se for uma casa de paz, a paz ficará. Se for uma casa em desequilíbrio, a paz retornará para vocês. Que sejamos instrumentos da paz de Deus. Porque se as pessoas não nos ouvirem, o máximo que pode acontecer é a paz retornar para cada um de nós. E até a próxima oportunidade.